Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram, que acompanham o canal, que assistem aos vídeos, meu muito obrigado. Para aqueles que estão chegando agora, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, então vamos dar início a mais uma exposição aqui no canal, cujo título será Boas Lembranças. Nós veremos assim o quanto que acessar boas lembranças, as memórias, pode nos fazer muito bem. Normalmente nós temos a capacidade maravilhosa de registrar em nossa mente memórias, lembranças. Nós temos a capacidade de registrar memórias de nossa infância, imagens dos nossos pais e irmãos, de viagens, paisagens. Nossa, são muitas situações de imagens que vamos registrando em nossa memória, como boas lembranças. Temos também a capacidade de armazenar os sons, ou seja, os sons da música, os sons da chuva, de uma cachoeira, o som dos pássaros, a voz de nossa mãe nos chamando para dormir quando pequenos, não é assim? Nós temos a capacidade também de registrar odores, aromas, cheiros em geral. Uma coisa que é interessante, que nós registramos aquele cheiro, aquele perfume que mais nos marcou. Então, por exemplo, nós sentimos um perfume que muitas vezes pode nos remeter ao passado de nosso primeiro encontro, não é assim? Nós podemos sentir o cheiro de um bolo assando no forno, que nos traz grandes recordações, prazerosas recordações. Nós podemos sentir o cheiro da borracha nova dos pneus da primeira bicicletinha de nossa infância. Olha só como podemos acessar esses registros e muitas vezes nem percebemos. Ou seja, tudo aquilo que registramos normalmente é porque tiveram uma importância em nossa vida, nos marcou para o bem, mas para o mal também. Mas o mais importante e o objetivo dessa exposição são as boas lembranças. Como acessar as boas lembranças e como elas nos fazem bem. Então, muitas vezes, numa situação em que nem nos damos conta, sentimos um odor, um cheiro, um perfume, e parece que um portal do tempo se abre, não é assim? Então, de repente, nos transportamos a determinada época de nossa infância, ou já jovem, ou adulto, não é? E que, de repente, de alguma forma, é como se estivéssemos revivendo aquele momento e sentindo as sensações prazerosas daquele momento e que nos registraram, nos marcaram. Então, nós vamos perceber assim que esse é um atributo fantástico das boas lembranças, a capacidade de arquivar memórias, porque nós podemos sim nos utilizar dessas boas lembranças e é o que nós iremos falar nesta exposição. Outro fato interessante é que essas lembranças, esses registros de memórias, motivaram muitos cientistas a buscarem a explicação científica, a explicação física. Por que desses registros? Como podemos acessar e por que elas registram? Como registram no nosso cérebro? Então, a explicação é que ocorrem efeitos eletroquímicos que registram em nosso córtex cerebral essas situações de lembranças, de memórias. E veremos que essa é uma explicação bastante científica, não é verdade? Ocorre que, na verdade, a ciência ainda não descobriu tudo, ela não sabe tudo, ela está ainda em constante busca pelas explicações, pelos fundamentos das coisas, e a memória é uma delas. Então, por exemplo, nós temos uma situação que podemos colocar assim como algo estranha, onde pessoas podem ter a capacidade de acessar memórias, registros de situações em que elas não viveram. Ou seja, elas não passaram por aquela situação, mas está registrada em sua mente, em sua memória, e elas acessam como se tivessem vivido aquela experiência, mas em verdade elas não passaram.
Então percebemos que há muito mais coisa por detrás das memórias, das lembranças, do que apenas registros eletroquímicos no nosso córtex cerebral, não é verdade? A título de exemplo, podemos aqui citar mensagens que chegam de todos os recantos do mundo, de todos os credos e etnias, de pessoas que realmente conseguem trazer mensagens e registros de que eles não viveram, de que eles não estiveram presentes. Ou seja, pessoas que possuem a capacidade ou atributo do transe, que pode ser paranormal ou mediúnico. São muitas obras publicadas, cartas e mensagens de cunho pessoal, em que realmente a pessoa em transe, ela não teria condições de acessar a memória de outra pessoa, de ter acesso a informações, muitas vezes segredos de família, coisas realmente muito ocultas. E como a pessoa que não tem aquele acesso, aquele conhecimento, aquela informação, poderia declarar em cartas e mensagens aqueles fatos, aquelas situações todas acontecidas. Então, é muito estranho e a ciência ainda não consegue fazer a explicação mais adequada para esta realidade. E queremos fazer aqui uma ressalva a respeito dos casos realmente de fraudes, pessoas que reconhecidamente geraram uma farsa para recurso pessoal, para benefício pessoal. E as pessoas realmente que já foram diagnosticadas com esquizofrenia, por médicos competentes, inclusive por aqueles com conhecimento de espiritualidade, que pode contribuir muito esse conhecimento no melhor diagnóstico do esquizofrênico. Como é de bom senso geral, devemos respeitar todas as opiniões e todas as crenças, mas os fatos relatados pelas pessoas em transe jamais devem ser desconsiderados sem uma prévia avaliação séria. E assim, já é de longa data que os cientistas tentam explicar esses fenômenos, como eu falei logo ali atrás. Então podemos aqui relatar uma experiência muito interessante. É um caso que aconteceu em um laboratório na Alemanha, na cidade de Aachen, onde psiquiatras, cientistas, médicos, psicólogos, e estava junto uma médica brasileira da equipe, e eles fizeram experimentos com pessoas em transe. Muito interessante essa situação e que passo a narrar daqui para frente. Para iniciar esse experimento no laboratório, foram selecionadas 8 pessoas com capacidade de entrar em transe. Só que essas pessoas, elas não eram famosas, elas não eram pessoas em destaque no noticiário. Isso era muito importante também. Assim, elas seriam avaliadas, colocadas no experimento, através de registros de um equipamento chamado ressonância magnética. Olha só que interessante. Então, as pessoas deveriam realizar 3 tarefas bastante simples durante um determinado tempo, um período de tempo relativamente curto, de 3 minutos. 3 tarefas elas deveriam registrar, e a máquina de ressonância iria registrando todas as imagens das atividades no córtex cerebral, no cérebro. Já instalados, então, no laboratório, instalados no equipamento de ressonância magnética, então, elas deveriam primeiramente ficar em repouso, bem tranquilas e relaxadas e deixando o pensamento fluir. Ou seja, que viessem pensamentos, que viessem imagens, lembranças, o que for. E a máquina de ressonância iria registrando essas imagens da atividade cerebral. Durante esse período, então, de 3 minutos, ocorriam os registros. Depois, ao final de 3 minutos, elas eram estimuladas através de perguntas, de questões, para que estimulassem elas a entrarem em transe. Então elas ficariam em transe durante aproximadamente também 3 minutos e a máquina iria registrando. Ao final desse período, elas seriam despertas através de uma sineta. Então elas já estariam previamente informadas e uma sineta iria tocar para que elas despertassem do transe. E a terceira tarefa, então, seria elas novamente em bastante repouso,
pensar em alguma coisa, ou seja, elas se lembrarem de alguma coisa, terem um pensamento, mas não um pensamento aberto, livre, e se focarem em algum determinado pensamento, ou seja, realmente estimulando a mente ao raciocínio, e a máquina iria fazendo os registros. E por fim, os médicos juntaram as imagens desses 3 momentos para fazer a comparação de qual situação, qual parte do cérebro era acessada em cada um desses momentos. Os cientistas explicam que o córtex cerebral utiliza diferentes partes do cérebro para fazer esses registros das lembranças das memórias, das imagens, dos sons, do cheiro, não é? Diferente forma de registrar de diferente parte. Diferentes partes também ocorrem registros das atividades sobre o pensamento, o raciocínio. Diferentes partes também sobre percepções e sensações, a nossa parte de sensibilidade. Então o cérebro, ele é, digamos assim, cada parte dele vai tendo uma atividade de acordo, vai tendo um registro de acordo com a atividade que a pessoa está realizando, o que a pessoa está pensando, se está ouvindo ou se está dormindo, inclusive. Então, esses registros, eles podem, através da máquina de ressonância magnética, ela pode ficar comprovado qual parte do cérebro estava em atividade. Esse que é o fundamento. A ressonância magnética, ela identifica através de imagens qual parte do cérebro naquele momento de uma atividade, de um momento de uma tarefa sendo realizada, é que ativou parte do cérebro. Segundo a equipe que atuou nesse experimento lá no laboratório, a parte frontal do cérebro, ela é onde ocorrem mais atividades no raciocínio, ou seja, quando a pessoa está raciocinando, está trabalhando as suas memórias, os seus registros, toda essa parte de pensamento, ela está na parte frontal do cérebro. Na parte de trás do córtex cerebral é onde ficam registrados as questões de percepção, sensações, emoções, várias situações que vão ocorrendo conosco, mas que não são fruto de nossa razão, de nosso pensamento focado numa ideia, num raciocínio. Então, a máquina pode seguramente identificar, segundo as imagens da atividade do córtex cerebral, o que estamos fazendo, se estamos raciocinando, pensando, ou se estamos simplesmente recebendo sensações e percepções. Muito interessante. Muito bem, então agora chegamos no momento em que os cientistas, através dessa comparação de imagens, foram chegando a uma conclusão, ou não, sobre o que ocorreu. Os apontamentos deles colocaram corretamente que durante a primeira tarefa, onde a pessoa raciocinava, pensava, mas de um jeito livre, ocorreram registros de imagens da atividade do córtex cerebral frontal, ou seja, a pessoa estava pensando, a pessoa estava de uma forma livre, mas raciocinando, pensando, acessando lembranças e memórias. Na segunda tarefa, no segundo momento do transe, as imagens registradas ocorreram na parte de trás do cérebro, ou seja, as memórias, os pensamentos que ocorreram foram registrados na parte de trás do cérebro e não da frente. E isso deixou realmente os cientistas intrigados. Já no terceiro momento do pensamento focado, novamente registrou na frente do cérebro as imagens através do equipamento de ressonância magnética. Então, os médicos, cientistas e psicólogos que participaram desse experimento ficaram realmente intrigados. Foi bastante instigante essa situação. E eles perceberam que não teve um fundamento, não conseguiram explicar o porquê. Porque a atividade do transe paranormal ou mediúnica, ela não é considerada pela ciência. Então, realmente, ainda não. Então, nós vamos perceber que essas explicações apenas física, não é? Científicas, não conseguem chegar aqui a um consenso, a explicar tudo o que ocorre conosco, com o ser humano. Então, nós vamos perceber que há muita coisa ainda a se buscar, ainda a se encontrar as explicações pela nossa ciência. Então, vou deixar aqui o resultado desse experimento, deixar aqui essa questão em aberto,
para que todos possam pensar segundo a sua razão, o seu pensamento e as suas crenças, com certeza. Muito bem, uma questão bem interessante a respeito das lembranças é que todos nós temos a capacidade de acessá-las. É só realmente nos esforçarmos um pouquinho que iremos acessar tanto as boas lembranças quanto as más lembranças. Mas o importante como objetivo dessa exposição é fazermos esse esforço para nos aproximarmos das boas lembranças, daqueles momentos agradáveis que nos trouxeram bastante satisfação, e não o contrário. Porque se ficarmos pensando em lembranças e momentos que nos trouxeram tristeza e amargura, aquela mesma sensação daquele momento estará presente no momento em que acessamos a memória. E teremos o mesmo ânimo daquele momento passado, ou seja, estaremos abatidos. E é exatamente o contrário que devemos fazer. Em momentos de grande dificuldade em nossa vida, nós devemos acessar as boas lembranças para que possamos trazer até nós, até o presente momento, aquela sensação de bem-estar, de segurança, de alegria. Então vamos perceber que as boas lembranças, todo esse atributo de registrarmos as lembranças, principalmente as boas lembranças que nos marcaram, que realmente deixaram gravadas em nossa memória, elas são preciosas, elas são muito importantes. Esse é, digamos assim, para fazermos aqui o fechamento desta apresentação, esse é o fundamento. A importância que temos de criarmos, propiciarmos momentos de grande bem-estar que possam registrar boas lembranças em nossas memórias e que possamos, num futuro, quando necessitarmos, acessarmos essas memórias, termos esta bagagem preciosa. Podemos colocar assim, esse tesouro em nossa mente, aonde nós acessamos e trazemos aquela sensação de bem-estar, de segurança, de tranquilidade, de harmonia e equilíbrio, não é assim? Muitas vezes nós nos socorremos corretamente com o precioso atributo da prece nos momentos de dificuldade. Então nós nos recolhemos, fechamos nossos olhos, respiramos de uma forma mais pausada e realizamos uma prece, uma oração. E essa prece, essa oração, ela contribui com a nossa calma. Mas nós também podemos utilizar o atributo dessas boas lembranças. E quando nós acessamos ela, vamos nos acalmando e muitas vezes vamos podendo enxergar uma dificuldade, um problema, com outros olhos. Com olhos de mais calma, mais pacificação de ânimo, não é? De emoções e sentimentos. Então podemos olhar aquela dificuldade com mais calma e analisarmos as saídas, quais as soluções possíveis para resolvermos aquela dificuldade, aquele problema. Então percebemos assim que essa boa lembrança, que muitas vezes acessamos, nem nos damos conta e nem recordávamos mais. Mas como eu falei lá atrás, uma música, um som, um canto de um pássaro, o cheiro de um perfume, o cheiro de um bolo assando no forno, feito pela nossa avó quando na nossa infância, nos traz aquele bem-estar e acessa como se estivéssemos vivendo aquele momento. Como eu falei, parece que assim um portal do tempo se abre e visualizamos aquelas imagens. É uma coisa fantástica, é um atributo fantástico, as boas lembranças, e nós devemos realmente preservá-las o máximo possível para sempre que precisarmos utilizarmos. Então nós vamos perceber assim que é uma coisa simples, nada difícil, nada realmente de grande esforço. É só termos esses registros. E uma coisa importante que ocorre principalmente nos dias de hoje é a nossa pressa. Parece que tudo que nós fazemos, nós estamos olhando para o relógio, ou estamos olhando para o tempo, que temos que fazer com pressa, temos que fazer com rapidez. E muitas vezes passamos por uma pessoa, passamos por uma situação, por uma paisagem bela, fantástica, e que pode sim registrar em nossa memória aquele momento, aquele ar puro de uma praia, do campo, numa floresta, o canto dos pássaros voando no céu, trazendo a todos nós a sua beleza, o sol nascendo de manhã cedo,
aquele sol trazendo aquele calor, aquela iluminação, aquele acolhimento, aquele bem-estar, o cheiro da manhã, não é? Ou seja, o ar mais limpo do campo na praia, como eu falei, o sorriso de uma criança, o sorriso de um filho pequeno, de uma filha, não é? Do esposo, da esposa, aquele abraço, aquele aconchego, memórias são muito importantes em nossa vida e devemos preservá-las como um tesouro, porque nunca sabemos quando poderemos precisar delas. Então, muito bem, minhas amigas, meus amigos, esta é a mensagem. Quero agradecer a todos aqueles que assistiram a este vídeo, meu muito obrigado. Por aqueles que acompanham o canal, que se inscreveram, muito obrigado. E para aqueles que acabaram de assistir a este vídeo, que chegaram agora ao nosso canal Esperança de Luz, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais, fazendo a divulgação de todas essas ideias, esses pensamentos, esses temas postos aqui no canal. Quero agradecer então e convidar a todos a nos reencontrarmos numa próxima exposição, num próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!